daquilo que vivi, até como participante do movimento familiar cristão, há muitos anos, na década de 60, em Divinópolis, e depois foi a experiência pessoal e um interesse muito grande pelo humano dentro da família. Então, o que eu vou dizer, sendo uma coisa pessoal, não dogmática, e muito eivada, né, daquilo que tudo nos constitui, nossas paixões, nossos sentimentos, frustrações e desejos. Então está sujeito a toda uma chuva e trovoada, mas eu acho que é para isso que se reúne para falar sobre a família. Em primeiro lugar, eu quero colocar um senso universal. Todos nós queremos ser felizes. Não tem uma pessoa que se pergunta: do que você quer ser? Eu quero ser feliz. Antes de qualquer profissão, de qualquer estatuto social, eu quero ser feliz. Isso é universal. E eu tinha uma amiga de trabalho, ela fazia um trabalho muito humilde, ela era servente da nossa escola. E um dia ela fez um desabafo interessantíssimo. Ela disse assim: que vontade de arrumar um namorado, nem que fosse para me proibir de passar batom. Então isso me ocorreu como uma coisa assim, provocou em mim uma reflexão muito grande. Nem que seja para me proibir de passar batom. Quer dizer, alguém me olhe, alguém confirme a minha existência. Eu existo, pelo amor de Deus. Alguém preste atenção em mim. E uma outra experiência que me tocou demais foi uma pessoa amiga, conhecida, pessoa muito simples, que estava num câncer terminal. E visitando-a já nesses últimos instantes, ela me contou uma história. Ela falou: olha, todo mundo sabia que não havia mais um recurso da medicina para ela, e ela também intuitivamente sabia disso. Mas ela pediu ao médico: ô doutor, me ajuda, me ajuda. E o médico, ele, sabendo que não havia mais um recurso clínico, pegou a mão dessa paciente e levou-a à capela do hospital. Foi só isso, falou assim: vamos rezar, eu vou rezar com você. Isso para mim foi a única medicina, a única terapia possível naquela hora. Foi de fazer com que aquela pessoa experimentasse uma atenção real com ela, pessoa humana, uma pessoa humana em estado de extremo sofrimento. Quer dizer, um médico assim, ele é confiável, porque ele coloca toda a compaixão humana, toda a atenção que se deve a outra pessoa em primeiro lugar, como a melhor das terapias. E este desejo de felicidade, ele nos constitui, e na família ele permanece. A família não é um bloco que tem que ser tratada no conjunto. Não existe uma entidade chamada lá a família, vamos conversar com a família. Nós conversamos com pessoas de uma família. Então tudo deve ser dirigido à pessoa, é personalizado. Não há tratamento para famílias se não se considerar as pessoas que as constituem. Então, o que fazer? O que podemos fazer como cristãos quando nós observamos, já foi dito aqui, que hoje a crise na família está saltando para um total desastre. Ela está em queda livre. Não é por sermos famílias cristãs que nós estamos longe disso. Pelo contrário, parece que somos provados nisso até de maneira cruel, dentro das nossas próprias casas. O que está acontecendo de descaminho, de
perda de valores. A família, a gente ouve desde criança, né? Desde o tempo do rascunho da Bíblia, família, a célula máter da sociedade. Isso está empoeirado já sobre camadas de séculos de pó e desatenção. Isso que nós chamamos a célula mãe da sociedade está doente, Para que a gente tenha esperança numa recuperação da célula familiar, a gente tem que olhar em que estado essa família está.